Eu sou aluno Natan Espínola do segundo ano E do Colégio Militar Dom Pedro II. E aqui eu vou estar realizando o trabalho de matemática que a professora da semana nos passou. E para que eu resolva as questões do nosso trabalho, primeiro a gente tem que saber o princípio da multiplicação de matriz. E para a multiplicação de matriz, nós vamos ter uma condição. Quando você for multiplicar uma matriz A com uma matriz B, o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas na matriz B, no qual o produto dessa multiplicação de matrizes vai ser o valor da linha de A e o valor da coluna de B. Aqui nós vamos ter um exemplo. Na matriz A, 2 por 2, e nessa matriz B, 2 por 3, duas linhas, 3 colunas. Duas linhas, 3 colunas. O produto da multiplicação dessas duas matrizes tem que ser uma matriz 2 por 3, ou seja, uma matriz com duas linhas de A, com o número de linhas de A e o número de colunas de B, seguindo uma condição. Vamos fazer uma ressalva aqui que em qualquer matriz, multiplicação de matriz, em qualquer matriz que seja, os números que vão estar embaixo, que vão representar o número de linhas e o número de colunas, vão seguir essa seguinte sequência. Primeiro vai vir o número de linhas, depois vai vir o número de colunas. A gente vai ter o exemplo aqui dessa matriz 3 por 3, no qual todas as linhas na horizontal vão representar a linha e na vertical as colunas. Opa! Continuando aqui com a segunda parte da multiplicação de matriz. Vamos pegar o mesmo exemplo da primeira parte. Multiplicação da matriz A com a matriz B. Na multiplicação de matrizes, você vai multiplicar a linha da matriz A vezes a coluna da matriz B. Sendo assim, vamos aqui ao seguinte exemplo. Você vai pegar o primeiro termo da primeira linha da matriz A e vai multiplicar pelo primeiro termo da primeira coluna da matriz B. Sendo assim, 2 vezes 0. Mais o segundo termo da primeira linha vezes o segundo termo da primeira coluna. 1 vezes 8. Assim, vamos repetir para as demais. Vamos pegar aqui um qualquer, vamos ver, segunda linha, terceira coluna. Você vai pegar, vai repetir o primeiro termo da segunda linha vezes o primeiro termo da terceira coluna, 3 vezes 7. Mais o segundo termo da segunda linha vezes o segundo termo da terceira coluna, 4 vezes 9. Sendo assim, repetindo esse processo para todos, nós vamos formar nossa matriz P, nossa matriz produto de A com B. Lembrando também que para existir essa multiplicação de matriz, nossa coluna da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da nossa matriz B, que vai gerar um produto. Vai ser o produto 2 por 3, que vai ser o número de linhas de A vezes por o número de colunas de B. Então, assim, após repetido esse processo todo, nós vamos formar a nossa matriz produto. Para a resolução da questão 14, letra E, da página 239 dos exercícios propostos. Nessa questão, ele está pedindo o produto da matriz B com a matriz C. Vamos colocar aqui as matrizes B e a matriz C. Vimos que essa matriz B é uma matriz 3 por 2, 3 linhas por 2 colunas, e a matriz C é uma matriz 2 por 3, 2 linhas por 3 colunas. E seguindo a regra da multiplicação de matrizes, vamos averiguar a condição do número de colunas de B ser igual ao número de linhas de C. Averiguamos que corresponde, correto? Então vamos fazer agora o passo a passo da multiplicação de matriz, que vai ser a multiplicação da linha pela multiplicação da coluna. Você vai pegar sempre o primeiro termo dessa primeira linha, multiplicar pelo primeiro termo da primeira coluna, vai pegar o segundo termo da primeira linha, vezes também o segundo termo da primeira coluna. Então vai ficar 1 vezes 1 mais 1 vezes menos 1. E assim você vai repetir para todos os outros. Mesmo assim, vai ser a primeira linha vezes a segunda coluna, a primeira linha vezes a terceira coluna. Esse processo você vai repetir até chegar na terceira linha vezes a terceira coluna.
Vemos esse passo a passo explícito aqui nessa demonstração da questão. E após você ter feito isso, apenas somar. E vemos que nosso produto, nossas matrizes P com C, que vai gerar uma matriz 3x3, 3 linhas por 3 colunas, vai dar uma matriz totalmente por zero. E com a resolução da segunda questão. A segunda questão é da página 253, questão 25, letra A. Nessa questão ela pede para a gente obter a inversa de cada uma dessas matrizes. Vamos ter essa matriz 2 por 2. E a inversa dela vai ser o produto dessa matriz vezes outra matriz x que nós sabemos, que vai dar essa matriz onde a diagonal principal dela seja pelos elementos 1 e as demais sejam 0. E vale se ressaltar que na diagonal principal, para se ter a diagonal principal, é necessário que essa matriz seja uma matriz quadrada, ou seja, que o número de linhas seja igual ao número de colunas, como nessa, a matriz 2 por 2. Eu escolhi essa matriz X representada pelas seguintes incógnitas: A, B, C e D, mas você pode escolher ao seu critério. Então, como de costume, vamos fazer multiplicação de matrizes. Vamos pegar essa primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. 4 vezes A mais 0 vezes C vai ser igual a 1. Deve representar nessa primeira equação. Agora vamos pegar a segunda linha vezes a primeira coluna. 8 vezes A mais 1 vezes C igual a 0. Vejamos que chegamos ao ponto em que atingimos um sistema com duas equações e duas incógnitas. Eu escolhi fazer pelo método da adição, porque eu acho o método mais simples de fazer, mas convenhamos que isso fica também ao seu critério. Então, com 0 vezes C dá 0, então vamos colocar 0 aqui, não vamos contar esse termo. Vamos multiplicar essa primeira equação por menos 2 para que esses dois valores sejam iguais e com sinais opostos para que possamos cortar. Então vamos ter aqui menos 8a igual a menos 2, igual à segunda equação, que vamos manter ela 8a mais 1c igual a 0. Como tem sinais opostos, podemos cortar pelo método da adição e vai dar c igual a menos 2. Agora vamos descobrir o valor de a. Vamos pegar essa segunda equação, por causa que o C, nessa aqui está sendo multiplicado por 0 e nessa aqui está sendo multiplicado por 1. Então só temos como descobrir o valor de A pela segunda equação. 8A mais 1C igual a 0. Como sabemos que C vale menos 2, só substituímos aqui. 8A mais 1 vezes menos 2 igual a 0. 8A igual a mais 2. Mudou de lado da igualdade, muda também o sinal. 8A igual a mais 2, passo o 8 dividindo, A igual a mais 1/4. Resolução da questão na segunda parte. A gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos na primeira, mas agora nós vamos descobrir os valores da segunda coluna. Vamos repetir o processo. 4 vezes B mais 0 vezes D igual a 0. Mesma coisa, segunda linha vezes a segunda coluna. 8 vezes B mais 1 vezes D, que é igual a 1. A gente chegou de novo no sistema e, como eu fiz na primeira, vou repetir, vou resolver pelo método da adição. Então vamos pegar esse valor aqui, vamos multiplicar por menos 2 para que possamos atingir o mesmo valor com sinais opostos. Ao fazermos isso, vamos ter o sistema menos 8b igual a 0 e 8b mais d igual a 1. Valores iguais e sinais opostos podemos cortar e chegamos ao resultado que d é igual a 1. Agora vamos substituir o valor de d em qualquer uma dessas. Eu escolhi essa por motivos óbvios, pois 0 vezes d é 0, até porque 0 vezes qualquer coisa é igual a 0. Então vamos pegar essa segunda equação. 8b mais 1d igual a 1, sendo que d é igual a 1. 8b mais 1 vezes 1 igual a 1. 8b igual a 1 menos 1. 8b igual a 0. Chegamos nessa situação aqui em que 8b é igual a 0. E não podemos dividir 0 por qualquer outro número. Então chegamos à conclusão que b é igual a 0. E nossa resposta final, para atingirmos a matriz inversa, vai ser essa matriz aqui. Essa matriz 2 por 2, 1/4, 0, menos 2 e 1.
resolver duas questões agora. É a 17 da página 239 e o exercício 15C da página 243. Primeiro caso, ele me dá uma multiplicação de matriz, dando uma matriz identidade. E me pede apenas o resultado de A. Para resolver isso, vamos pegar a primeira linha da primeira matriz, segunda coluna da segunda matriz e a segunda linha da primeira matriz, segunda coluna da segunda matriz, ficando 2 vezes 1 mais 1 menos, colocando aqui em cima, mais 1 vezes A é igual a 0. E 1 vezes menos 1 mais 1 vezes A. Isso é igual a 1. Que gera um sistema. Mesmo tendo um sistema, só tenho uma incógnita. Então posso fazer tanto pela função de cima quanto pela de baixo, que vai dar o mesmo resultado. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1 vezes A é igual a 0. Portanto, A é igual a 2. O resultado de baixo vai ser o mesmo. 1 vezes menos 1, menos 1. Mais A vezes 1. A é igual a 1. Passando mais 1 para lá, fica A é igual a 1 mais 1. Então, A é igual a 2. E a alternativa que me dá esse resultado é a letra B. Então, exercício 17 na página 239 da letra B. O segundo caso é a 25, alternativa C, da página 243. Ele me dá uma matriz e pede para que eu ache a matriz inversa, se houver. Então, vamos ver. Para resolver uma matriz, nós multiplicamos por uma matriz que, como nós não sabemos a inversa, a gente vai usar incógnitas. E isso tem que se dar uma matriz identidade. Que é Agora vamos resolver por produto. Primeira linha, primeira coluna. É igual a 1. Segunda linha, primeira coluna. 1 vezes A mais 3 vezes C é igual a 0. Aqui temos um sistema. E a segunda parte seria primeira linha, segunda coluna, 2B mais 6D igual a 0. E 1 vezes 3 daria 1. Segunda linha, segunda coluna, é igual a 1. Vamos resolver esse primeiro sistema. Podemos resolver ele por subtração por um sistema de subtração. Vamos pegar essa segunda parte e multiplicar toda ela por 2. Repetindo, a de cima ficaria 2A mais 6C igual a 1. Multiplicando a de baixo por 2. 2A mais 6C igual a 0. E agora nós vamos fazer a subtração desse sistema. 2A menos 2A é 0. 6C menos 6C é igual a 0. 1 menos 0 é igual a 1. Então dá 0 igual a 1. Isso quer dizer que essa matriz ela não admite uma inversa.
essa matriz é singular, não inversível. Também poderíamos descobrir no seu determinante, onde determinante de C é igual, determinante de C é igual a determinante de 2, 6, 1, 3, que é igual 2 vezes 3 menos 1 vezes 6, que é igual a 6 menos 6, que é igual a 0. Toda matriz que der determinante igual a 0, quer dizer que ela não possui uma matriz inversa. E aí terminamos a resolução. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Lucas e hoje eu vim apresentar para vocês o exercício 1, letra A, da página 241, resolvido. Sendo que, nessa questão, o A tem valor de linha I, J, sendo uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Então aqui A de I, J é igual a 3 se I for igual a J, ou 0 se I for diferente de J. Aqui, com os elementos A1, primeira linha, primeira coluna, A12, a primeira linha da segunda coluna, e A13 da primeira linha da terceira coluna, e assim sucessivamente. Como vocês podem ver, aqui o A1, tanto I quanto J são iguais. Quando I e J são iguais, o valor de AJ é igual a 3. Quando o valor é diferente, aqui, A12, o valor é 0. Tendo em vista isso, você vai repetir essa operação em todas as linhas, em todos os elementos, dando esse resultado. Sendo a diagonal principal formada por 3, os 3 elementos 3, e todos os elementos e todos os outros elementos sendo formados por 0. Agora iremos fazer a página 200, a questão 38 da página 245. A questão 38 pede para que você descubra o valor de C, sendo que C é a multiplicação de A vezes B. A sendo uma matriz 2 vezes 3 e B sendo uma matriz 3 vezes 3. Como o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B, é possível ocorrer a multiplicação, sendo C 2 por 3. Pela regra da multiplicação, 50 vezes 10 mais 20 vezes 15 mais 20 vezes 30 é igual a 1400. O item B da questão 38 pede que pergunta qual é o significado do elemento C 23. O elemento C da segunda linha, terceira coluna, equivale a 1700, que pela equação, porque como a questão pede a equivalência da matriz A equivale aos hectares de milho, soja e feijão nos espaços P ou Q, e a B sendo a quantidade de quilogramas de fertilizante X, Y ou Z para cada
para cada cultura, sendo milho, soja ou feijão. O 1700 equivale ao 40 vezes 15, 10 vezes 20, 30 vezes 30, dando 1700. O que é isso? O 40 sendo milho, o 10 sendo soja, sendo feijão, sendo todos os 15 sendo o fertilizante Z, na cultura Q, no espaço Q. Ou seja, o que significa esses 1700? A quantidade de fertilizante Z que é necessário para a plantação de feijão, milho e soja na região Q.